Mas, queridos, eu quero falar sobre o poder da intercessão. Nós sabemos que quando fala sobre oração, quando fala sobre intercessão, muitas vezes as pessoas não entendem. Talvez as pessoas achem que é de agora. Nós sabemos que a semana passada, no domingo passado, que foi o dia 2, o apóstolo trouxe a palavra, nós já estávamos no mês de fevereiro, e ele falou sobre Abraão estava intercedendo por Ló. Quem lembra dessa palavra? Uma palavra poderosa. E hoje eu quero falar um pouco sobre intercessão também. Como nós estamos no ano de 2022, nós estamos fazendo decretos proféticos. Eu quero falar também de Abraão. Eu quero falar da vida de um homem que acreditou no chamado de Deus na vida dele, que não questionou, que se posicionou. Quando Deus chamou ele no capítulo 12 de Gênesis, ele acreditou. Ele tomou aquela palavra, ele assumiu aquela palavra, ele tomou aquela promessa e ele começou a caminhar sem hesitar. Passou vários anos, no capítulo 17 de Gênesis, Deus faz uma aliança com ele. E Deus troca o nome dele, Deus troca o nome da Sara, que era Abrão e Sarai, ficou Abraão e Sara. E Deus falou: agora dentro da aliança, porque vocês caminharam na promessa, e nessa aliança eu vou cumprir o propósito, a promessa pode se cumprir. E no capítulo de número 18 de Gênesis, nós vemos Deus falando com Abraão. Deus vem até a casa de Abraão, a tenda que Abraão morava no deserto, era a tenda. E quando Deus chega nos primeiros versículos do primeiro capítulo 18, de 1 a 15, não precisa colocar, que eu vou pedir para vocês colocar depois o texto que eu vou estar pregando. Isso é só para vocês entenderem onde eu quero chegar. E ali os primeiros 15 versículos, Deus aparece. A Bíblia diz que o Senhor e 2 anjos vieram até a tenda de Abraão. E Abraão, quando viu que estava chegando 3 personagens diferentes, diz que ele correu, se prostrou e os convidou, os colocou num lugar de honra e pediu que fizesse um grande banquete. Era costume da época, quando recebiam pessoas, fazer o melhor. E ele correu e mandou que os seus empregados, pediu passar, também fazer os pães, e assim fez aquele banquete. E a Bíblia diz que era a hora do sol muito quente, era o horário de almoço. Eu imagino que Abraão não sabia que aquele dia ele ia ser visitado por personagem diferente, por uma visita diferente no território dele. Mesmo que era uma tenda que ele morava, mas ali era coisas de excelência. Ele não imaginava que aquele dia algo extraordinário estaria mudando a história, o ciclo. E quando então ele recebe aqueles homens, dá aquele banquete, o Senhor fala com ele: daqui 1 ano você vai abraçar o filho da promessa. Queridos, tinha passado 24 anos, do capítulo 12, do chamado, até o capítulo 18, são só 6 capítulos, mas já tinha passado 24 anos, e a promessa não tinha cumprido. E aí a Bíblia diz que Deus fala com Abraão, diz que o Senhor falou com Abraão: daqui 1 ano, Sara vai abraçar a promessa, vai abraçar o filho. E vocês conhecem a história, eu não vou entrar nesses méritos. Mas passado aquele momento, a Bíblia diz que os anjos e o Senhor começou a caminhar, e Abraão começou a acompanhá-los. Agora eu quero que vocês coloquem no telão, Gênesis 18, versículo 17 a 19. Já tinha dado a notícia, a boa notícia. Já tinha levado ao entendimento qual era a missão deles na tenda de Abraão. A missão daqueles 2 anjos e o Senhor, eu vou ler aqui, tá? Era trazer a notícia que o filho da promessa ia chegar no próximo ano, que ele se preparasse. Era uma notícia de grande alegria.
Quando chega no versículo de número 18, capítulo 18, versículo 17, diz assim: disse o Senhor: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Continua: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Próximo: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Queridos, o que Deus estava falando? Chegaram 3 pessoas na tenda de Abraão, 2 anjos e o Senhor, a Bíblia diz. Aí de repente, quando deu uma notícia, quando houve todo aquele banquete, aquele almoço maravilhoso, acabou o momento, a notícia tinha sido dada, eles foram se retirando, e Abraão começou a acompanhar. E a Bíblia diz que o Senhor falou isso aí: eu vou ocultar de Abraão, eu quero fazer diferença, eu chamei Abraão com propósito, eu não posso ocultar de Abraão o que eu estou para fazer. O que me impactou nessa palavra, o que mexeu comigo quando eu estava lendo essa semana, foi que no mesmo dia teve 2 mensagens. A primeira era para casa, para a tenda de Abraão, era a mensagem da grande promessa. E quando ele sai, quando ele fala isso, quando o Senhor fala: eu não posso ocultar de Abraão, Abraão saiu caminhando com eles, e os 2 anjos continuaram. E Abraão teve um momento de intimidade com o Senhor. Abraão tinha momentos particulares com Deus. Abraão era um homem que sabia falar com o Pai. E foi quando então Deus falou com ele, que estava passando por aquela terra, mas estava indo para Sodoma, porque o clamor tinha chegado aos olhos de Deus. Sodoma seria destruída, Sodoma seria anulada. Aquela cidade não tinha condição de continuar por causa da perversidade, do pecado, da situação que estava vivendo aquele povo. Queridos, e eu começo a contemplar e ver como que Abraão se posicionou. O poder da intercessão. Abraão se posicionou naquele momento, quando ele ouviu, e ele fez aqueles questionamentos que nós aprendemos domingo passado, para quem não estava: Senhor, e se faltar 5? Senhor, e se faltar tanto? Se lá tiver 45 justo, e se lá tiver 40 justo, e se lá tiver 30 justo? E foi até chegar no 10. Foi a palavra do apóstolo, que Abraão intercedeu, Abraão se posicionou, Abraão tomou a causa, Abraão se colocou na brecha. Comece a imaginar, Abraão podia ter deixado os anjos do Senhor ir e falar: olha aqui, todos os meus funcionários, todos os que estão comigo, nós vamos fazer um grande banquete para nós agora, porque o filho da promessa vai chegar daqui 1 ano. Não, ele tomou a palavra profética, ele assumiu a identidade, ele acreditou que ia chegar a promessa, que o filho ia chegar. Mas ele entrou no lugar da brecha, ele caminhou, ele não desistiu. Ele é um intercessor que não dava trégua diante das adversidades que estava vivendo. O momento era de festa para ele, o momento era de júbilo, era um momento poderoso para ele, para Sara e para todos que sabiam da promessa. Mas ele foi caminhando, e Deus falou: eu não posso ocultar de Abraão o que eu pretendo fazer, porque eu chamei Abraão, eu escolhi Abraão. Abraão tem sido obediente, Abraão tem vivido na minha presença, Abraão tem sido verdadeiramente uma pessoa a qual eu tenho propósito. E aí Deus fala com Abraão: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma por causa disso e disso, por causa do pecado, por causa das situações. E Abraão começa a intercessão. Quando ele chega: Senhor, mas se lá tiver 10 justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor falou: não, não destruirei.
E a Bíblia diz que cessou aquele momento. Eu imagino que já era tarde, foi após o almoço. E a Bíblia diz que os outros 2 anjos que estavam junto com o Senhor foram para Sodoma. E a Bíblia diz que eles entraram na casa de Ló. Eles entraram na cidade de Sodoma. E eles entraram na casa de Ló. E aí quando eles entraram na casa de Ló, Ló fez a mesma coisa, fez um grande banquete. Era costume deles fazer isso. Era momento de honra, ele reconheceu que eram anjos. Se você continuar lendo, não vou ler, mas eu vou contar com minhas palavras, porque nós temos os atos proféticos. E eu quero que você saia com consciência o valor da intercessão. E aí de repente, quando então entrou na casa de Ló e conversaram e prepararam o banquete, aí os anjos falaram assim: nós temos uma notícia. Queridos, a diferença no mesmo dia, teve a notícia da bênção num território, e teve a notícia da maldição no outro território. Teve a notícia da promessa no território, e teve a notícia da destruição no território. E ele falou: olha, nós estamos aqui, essa cidade vai ser subvertida, vai ser queimada, Deus vai derramar enxofre, fogo, vai destruir Sodoma. Você pega os seus, Ló, mulheres, 2 filhas, vê se os seus genros, seus futuros noivos das suas filhas querem ir, porque vocês têm que sair depressa, porque já veio a ordem de cima. Nós estamos aqui cumprindo o propósito, nós estamos aqui para cumprir a ordem de Deus. Mas enquanto, preste atenção, queridos, mas enquanto vocês estiverem aqui, Deus não pode agir. Sabe por quê? Porque tinha um intercessor que estava intercedendo. Tem intercessores aqui que têm orado pela sua casa, têm orado pela sua família, têm pagado o preço. Você entende o valor da intercessão? A Bíblia diz que Ló foi atrás dos noivos e os rapazes não quiseram sair. E quando foi a madrugada, tem as histórias, tudo que aconteceu. Estou entrando no lugar da intercessão. Quando foi de madrugada, os anjos, que os 2 homens, que eram 2 anjos, levantaram Ló e a família e os tirou. A Bíblia diz que eles estavam demorando, eles não saíam. A Bíblia diz que os homens o pegou pela mão e os tirou da cidade. Foge logo, porque nós não estamos tendo mais tempo. O tempo está esgotado, foge. Vai para os montes. Aí Ló falou: nós não podemos ir. Tem uma cidade mais perto, é muito longe para mim. Tem uma cidade mais perto chamada Zoar, deixa eu entrar lá. Ele falou: vai logo, porque se você entrar nessa cidade, essa cidade não será destruída. Ah, queridos, a importância da intercessão. Os anjos falando: nós não podemos fazer nada enquanto você estiver aqui. Nós não podemos deixar que chova fogo dos céus, porque você está aqui. A importância do poder da intercessão. E a Bíblia diz que Ló saiu com a mulher, as filhas, foram correndo. Correram à madrugada, né? Já era madrugada. E aí diz que quando eles pisaram em Zoar, o sol estava saindo. Só que o intercessor não estava em silêncio. O intercessor não se calou. Abraão foi para a casa dele, mas a Bíblia diz que de madrugada, veja o versículo 27, por favor. Gênesis 18, 27. Oh, xerianda, racimiquete, miriandas. Abraão continuou, eis que, não é, versículo 19, 27, perdão. Capítulo 19, versículo 27.
Diz assim: tendo levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Que hora que Abraão levantou? Que hora que ele tinha levantado? De madrugada. Ele foi para a presença onde ele estava com o Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumorada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, a Bíblia diz: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitava. De quem que Deus se lembrou? De quem que Deus se lembrou? Quem era Abraão? O intercessor. Queridos, nós estamos nos atos proféticos de 12 dias de intercessão. Nós estamos hoje no 9º dia. Até na quarta-feira nós vamos estar profetizando nos outros meses. Mas eu quero deixar essa palavra para você, que você, pai de família, mãe de família, intercessor da sua casa, você homem de valor, você mulher com propósito, você jovem conectado, entenda o valor da intercessão, a importância da batalha espiritual, a importância de estar na brecha. É tremendo os 12 dias de decretos, de posicionamento, mas é importante que todos os dias eu acorde de manhã e digo: bom dia, Espírito Santo. A minha casa está nas tuas mãos. A tua palavra diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ainda tem alguém na minha casa que precisa de salvação? Comece a declarar a palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu território. Era o que Abraão fazia. Queridos, estava tão favorável para Abraão ficar tranquilo, porque ele tinha recebido, que daí 1 ano o filho da promessa já tinha caminhado 24 anos crendo na promessa. Estava tão favorável para ele levantar mais tarde, para ele acomodar, mas ele sabia que ele precisava interceder por uma cidade. Eu quero dizer para você: você precisa interceder pela sua família, você precisa estar na brecha da intercessão, você precisa ser um homem, uma mulher que entende a importância de você declarar bênção sobre a sua casa, de você orar sobre a sua família. Há uma necessidade da igreja estar atenta hoje. Deus não levanta alguns, Deus levanta uma igreja. Quem é a igreja? Que levante a mão. Levante a mão se você faz parte da igreja. Deus te levanta nessa geração como um homem ou mulher de intercessão, uma pessoa que entende a importância da oração. Teve um paralelo na vida de Abraão com a vida de Ló. Os dois receberam os visitantes com banquetes. Era costume nas duas casas. Abraão fez o almoço, Ló fez a ceia, o jantar. Aqueles anjos foram recebidos com um banquete. Na tenda de Abraão foram 3 visitantes. Na casa de Ló entraram 2 visitantes. Só tem a face de Deus aquele que tem intimidade com Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem prazer de estar face a face com aquele que tem intimidade, com aquele que está na brecha, com aquele que se posiciona, com aquele que se prostra e diz: Senhor, eu estou aqui, não é por mim, não, é pela minha casa, é pela minha igreja, é pela minha cidade, é pelo meu estado, é pelo meu Brasil, é por Israel. Nós temos feito isso. Mas isso não pode ser só os 12 dias. Nós precisamos fazer isso 365 dias do ano, declarando isso. Ah, muito bonito. É muito bonito que a minha geografia é território da promessa, mas se eu não profetizar a palavra, não pode acontecer nada, porque eu faço atos proféticos através da palavra. Como que eu vou profetizar, apóstola? Como que eu vou falar? Declarar a palavra. A profecia é a palavra, não é você que vai inventar, não.
Você vai começar a declarar a palavra dentro da sua casa. Você vai começar a declarar a palavra na sua empresa. Você vai começar a declarar a palavra na sua família. Você vai profetizar declarando essa palavra na igreja. Então você é voz profética, não para 12 dias, mas para 365 dias. Nós vimos que enquanto aqueles 2 anjos estavam caminhando na direção da casa de Ló, Abraão estava em comunhão com o Senhor. Abraão estava tendo intimidade com o Senhor. E o Senhor estava falando: eu não vou ocultar de Abraão. Eu não posso ocultar de Abraão. Eu não posso deixar Abraão sem saber o que eu estou para fazer. Abraão recebeu a notícia primeiro da destruição de Sodoma do que Ló, porque ele estava na brecha da intercessão pela cidade. E a mensagem que foi para a casa de Abraão, para a tenda de Abraão, foi a promessa: estaria cumprindo há 1 ano. E a mensagem para a casa de Ló foi que a destruição estaria acontecendo no próximo dia. Daqui 1 ano você vai receber o filho. Para Ló sai depressa, porque nós não podemos fazer nada enquanto você está aqui. Vocês estão vendo como é sério? A importância da intercessão. Apóstolo, Ló era ruim? Não, ele teve uma escolha diferente. As nossas escolhas faz nós recebemos o fruto daquilo que nós escolhemos. As nossas decisões faz nós recebemos aquilo que nós temos decidido e semeado. O que você tem semeado? O que você tem feito? Você tem se alegrado com a bênção do outro? Você tem se alegrado com a bênção que tem vindo? Então nós vemos que enquanto Ló fugia da cidade pela madrugada, quando ele entra em Zoar, Abraão estava de madrugada para a intercessão. A Bíblia diz que ele foi lá no mesmo lugar que ele teve a resposta com o Senhor, que ele teve aquele momento de intimidade. Ele foi lá e ele estava intercedendo, ele estava clamando. Eu imagino que ele orou por Sodoma, dizendo: Deus, eu sei que eu falei com o Senhor, eu intercedi ontem, mas Senhor, se ainda há alguém, Senhor, se ainda há possibilidade, não destrói. Tem muita gente naquela cidade. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou a fumaça subia, a cidade tinha sido destruída. Queridos, intercessores move a mão de Deus. Intercessores move a mão de Deus. A Bíblia diz que Deus não fez nada por causa de Abraão. A igreja, nós como igreja hoje, nós precisamos ser levantados. Nós não podemos aceitar, são 12 dias de decretos, acabou os decretos, já está bom, não são 12 dias de decreto, mas eu vou viver os 365 dias declarando sobre a minha casa. Eu vou ungir a minha casa, eu vou profetizar na minha casa, eu vou declarar atos proféticos da minha casa, eu vou começar a abrir a minha boca e declarar a palavra no meu território. Pode ser muito bonito o nosso tema, minha geografia é território da promessa, mas só vai receber a promessa aquele que caminha em aliança, aquele que caminha declarando a promessa, aquele que caminha nos princípios, aquele que entende o chamado. Então a minha geografia, a sua geografia é o território da promessa. A minha casa e a sua casa é território da promessa. Mas você precisa fazer atos proféticos dentro da sua casa. Você, sacerdote, tem que abençoar sua esposa, abençoar seus filhos todos os dias. Você, mulher, tem que abençoar o seu esposo, seus filhos todos os dias. Você, mãe, tem que abençoar os filhos. Você, pai, tem que abençoar os filhos. Vocês, filhos, têm que olhar e falar assim: graças a Deus que eu tenho pais saudáveis, pais que temem ao Senhor, pais que são provedores, que têm sustentado a minha casa. Queridos, vamos aprender a ser intercessores e estar na brecha. Vamos aprender com Abraão. Vamos aprender a importância de nos posicionarmos.
nos 12 dias com ato profético, mas os 365 dias olhando e declarando: a minha geografia é território da promessa, a minha família é uma promessa, Deus tem propósito na minha família, eu declaro a bênção na minha família, eu não aceito esses decretos contrários, porque vem decretos contrários. Nós ouvimos 24 horas, você que trabalha secularmente, você que está no meio de pessoas que não conhecem Jesus, você ouve muitas palavras: você não pode, você não é capaz, isso não é para você, olha, o negócio agora vai ser pior, 2022 vai ser pior. Você pode neutralizar na autoridade do nome de Jesus: a minha casa, a minha família é território da promessa, e eu declaro que sobre a minha família a bênção do Senhor está. Vamos viver isso. Vamos aprender isso. Vamos tomar essa lição do poder do intercessor. Vamos assumir essa identidade de estar intercedendo pela nossa casa, pela nossa território da promessa, que é a nossa família. Mas vamos estar intercedendo por Sinop, vamos estar intercedendo pelo Brasil, pelo Mato Grosso, pelas nações da terra. Vamos aprender o valor da intercessão. Eu me converti numa igreja que orava bastante. Eu não vou dizer muito, porque nunca a gente ora muito. Numa igreja que tinha vigílias, eu era bem jovem. Eu ainda sou muito jovem, tá? Mas eu era mais jovem. E eu converti numa igreja que tinha vigílias de sexta para o sábado. Eu fui batizada ao Espírito Santo no monte. Eu converti numa igreja que às 18 horas, 19, todos os dias tinha oração. E tinha um grupo de fiéis que oravam. Eu aprendi a oração na minha caminhada cristã muito no início. E eu sou apaixonada por isso. Eu não oro muito não. Eu oro. Eu busco Deus. Mas eu quero desafiar a igreja a ser uma igreja intercessora, a ser uma igreja que aprenda a estar na brecha. Nós vamos entrar no 5º ano, acho que é no 4º ano agora em fevereiro, que estamos orando 5 horas da manhã, e estamos orando às 20h30. Esses 12 dias nós estamos orando só à noite, às 20 horas, com atos e decretos proféticos. Mas os outros dias nós estamos de segunda a sexta orando 5 horas da manhã. Às 20h30 tem outra equipe de pessoas orando. E pasmem vocês, sempre são os mesmos. Quase que a gente sorteia aqui quem vai falar tal dia, que a gente está fazendo como ato profético. Cada dia uma pessoa dá uma palavra, né? E na oração de manhã também, cada dia um lê um versículo. E à noite eu não sei como que é, mas deve ser também o pastor Marco é responsável por isso. O que eu quero levar você a entender? Vamos aprender o poder da oração. Eu sei que tem muitas pessoas que são impossibilitadas de vir, porque não tem carro, é só mulher, já é senhora, para vir de madrugada. Mas ora na sua casa, declare esses atos proféticos na sua casa. E você que tem disponibilidade, levante. Ou se não vem à noite, você tem dificuldade de manhã, vem à noite. Ah, queridos, como é importante ser uma igreja que está na intercessão. Então vamos viver os decretos proféticos, vamos receber as promessas de Deus, e vamos abrir todos os dias essa palavra e tomar essa palavra para nós. Que você fique com essa palavra nessa noite, que você olhe para essa palavra e diz assim: eu preciso receber essa linguagem, essa palavra, essa aprovação. Quando Deus diz assim: eu posso ocultar de Abraão o que eu vou fazer? Eu não posso ocultar de Abraão. Deus não pode ocultar de ninguém de nós. Quando nós estamos na intercessão, Ele mostra, Ele move, Ele fala. E Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem um propósito lindo na sua vida.